muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você empreendedor, a você que sonha empreender e a nós clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso Brasil, no mercado brasileiro e do mundo. Porque eu repito, já entrevistei pessoas aqui dos Estados Unidos. Elevando o nível aqui de conhecimento, né? Porque traz experiências novas. E hoje estou aqui com ele que decidiu ser o senhor do próprio tempo. Em tempos que as pessoas vivem na correria, correndo atrás de vento, ele também ajuda os outros a serem senhores do seu próprio tempo. E é aqueles que não só entrega só frases prontas de palestrante, de coach, não. Ele entrega direção, clareza e provoca ação, provocar ação. Eu entrevistei a esposa dele aqui no episódio anterior e ela contou bem como isso aconteceu na vida dela, como ele transformou a vida dela através dessa provocação. Fala de produtividade como alguém que fala de liberdade também, dá tempo como alguém fala de vida e inspira como quem vive o que ensina. Autor do livro Hábitos Poderosos e diretamente de Brasília, vamos receber o Wesley Dourado. Oh, Seja muito bem-vindo ao obrigado, Pode Ser obrigado. Franca. Wesley, eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser de grande valia, principalmente, sabe, quando a gente fala assim, nossa, o tempo está passando muito rápido. E aí a gente vai dormir e tem aquela sensação, poxa, eu não fiz metade do que eu gostaria de ter feito. Então já se apresenta para essas pessoas que estão aqui com a gente. E você já curte esse episódio e já manda para mais pessoas. Eu tenho certeza que já bateu aí na mente para quem mandar, manda, não esquece. Ok, meu nome é Wesley Dourado, sou empresário, né, de Brasília, sou escritor, palestrante, também sou especialista em produtividade e gestão do tempo. Estamos aqui, né, para ajudar as pessoas aí a melhorar essa questão da produtividade. Eu costumo dizer que produtividade, ela constrói os resultados da sua vida. Se você não é uma pessoa produtiva, você está jogando a sua vida fora, né? Sim, e quando você percebeu isso? Quando você percebeu que você precisava dominar esse assunto de gestão de tempo, do seu tempo, da sua vida? Quando aconteceu isso com você? Como eu já te falei antes aqui de Aham. começar a gravação, eu estava contando a história para ela sobre quando eu era pequenininho, eu tinha 10 anos, eu morava na roça, no interior. E a brincadeira da gente, naquela época não tinha celular, né? Que bom, Então né? a gente brincava ali, olhando os bichos, com os bichos, os cavalos, as vacas. E eu gostava muito de observar as formiguinhas. E ali eu via aquelas formiguinhas todo dia fazendo aquela mesma coisa. Todo dia eu olhava as formiguinhas fazendo a mesma coisa. Andando na mesma Na trilha. mesma trilha, na mesma direção ali, levando as pedrinhas, voltava. E eu, já criança ali, eu pensava, gente, como que pode um mundo tão grande e essas formigas viver nessa redomazinha aqui? E quando eu cresci, eu deparei com a minha vida exatamente dessa forma, sabe? E eu pude observar que o tempo está totalmente ligado à vida. A nossa vida, ela corre num tempo, num lapso temporal. Uhum. E se você não tomar cuidado, você gasta todo esse lapso temporal fazendo, fazendo a mesma coisa. E chega lá no final, por isso que muita gente chega lá no final, ela pergunta: o que eu fiz da minha vida? Então Sabe? isso começou a me preocupar. E eu falei, cara, eu preciso mudar a direção de algumas coisas, porque eu não estou onde eu quero. E para eu chegar onde eu quero, eu preciso fazer outras coisas. Sim. E para você fazer outras coisas, você tem que cuidar com o que você está fazendo com o seu tempo agora. E isso começou a mexer muito com a minha cabeça. Eu comecei a questionar, fazer perguntas, estudar. E aí eu fui mudando a minha rota. Quantos anos E você tinha? continuo. Na época eu tinha 10 anos. 10 anos! 10 anos. Uau! Tem pessoas que acordam no final da Mas eu vida fui como me você. despertar mesmo bem depois. Porque eu passei muito tempo da minha vida repetindo os padrões. Eu questionava, mas eu não me movia. Uhum. Porque existe uma diferença muito grande, eu vou palestrar sobre isso hoje, entre você identificar, você tem que fazer as três coisas: identificar, Uhum. definir e executar. Se você só identificar, que era o que eu tinha feito na época, eu identifiquei. Eu falei, poxa, isso daqui não funciona. Se eu ficar só aqui no mesmo lugar, não funciona. Eu preciso fazer coisa nova.
é algo que você pode fazer na sua vida. Você identificou o problema. Você define a prioridade. Vou atacar esse problema, então. Aí você coloca uma ação para você resolver. Eu não fiz isso na época. Eu continuei só questionando, questionando, que é o que muita gente faz, né? Sim. Ah, o porquê disso? Por que que eu estou tendo esse resultado? Às vezes você está até identificando o problema, mas você não está planejando uma execução para sair desse problema. Você E esse é o acredita grande segredo. Você acha que é por falta de conhecimento ou por paralisação também? Eu vejo muitas pessoas paralisadas no emocional. Ela enxerga aquele problema na frente dela, mas parece que ela não tem uma força para conseguir tomar ações necessárias para resolver. Olha, a Bíblia diz assim, né? Eu sou um cara que eu acredito na Bíblia. Sim. Ela fala: conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho assim que parte a partir do vem tudo a partir do conhecimento, Uhum. mas existe todo um complexo de coisas aí no meio do caminho que, se não se encaixar, porque a vida é cíclica, né? Uhum. Se Sim. você não for encaixar, se você não encaixar as peças certinho, você não vai conseguir girar a roda, sabe? Avançar. Porque, por exemplo, tem uma coisa que define muito quem você é: Uhum. o ambiente que você vive. Às vezes você tem um conhecimento, mas o ambiente, ele impacta muito na sua vida. Se você está num ambiente onde você fala que vai fazer um projeto, alguma coisa, e tem 10 pessoas lá que falam: cara, não faz isso, você vai se dar mal, isso não é legal, isso não é bom. Isso tende a gerar uma opressão na sua cabeça, e você fala: tá todo mundo falando isso, então acho que eu não vou fazer. Nossa, você me fez lembrar uma passagem bíblica de quando nosso Senhor Jesus foi ressuscitar uma menina e, e tinha um monte de gente falando, ela já morreu, ela já morreu. Ele Exato. sai todo mundo daqui e mandou todo mundo embora para ele conseguir fazer o milagre. Se Exatamente. Jesus precisou fazer isso, imagina a Jesus não gente. fez milagre na terra dele. Nossa, esse é um ponto muito Entendeu? dolorido também. Porque, eh, justamente hoje, se você for ver, eu lá no meu local, às vezes eu não tenho o valor que eu tenho em outro local. Olha que interessante isso. Sim. Quem Você nunca viveu sai isso? para palestrar no outro lugar, todo mundo, caramba, te olha de uma maneira diferente. A gente ganhou o prêmio aqui de melhor Meus palestrante do curso. parabéns. Ah, obrigado. As pessoas olham para você assim e falam: caramba, você ganhou o prêmio. Você fala: ganhei. Para você é muito simples, mas elas olham para você com um olhar assim de: cara, ele ganhou o prêmio. E lá, pra gente, a pessoa fala assim: ah, só ganhou aquele negocinho lá? Você entende? Sim. Então, assim, o seu ambiente, ele determina muita coisa na sua vida. Então, muitas vezes, se você quiser mudar de vida, você precisa até mesmo sair do seu ambiente, porque o ambiente ele contamina e Sim. influencia nessa questão da produtividade. Influencia muito. Uma das coisas que eu gostaria de abordar aqui com você também é sobre a construção da visão de futuro. Porque produtividade não é só fazer um monte de coisas Com e sem ter certeza a não. direção. Fala um pouquinho sobre direção e a importância da direção para você construir um plano de ação, para chegar no objetivo final. Tá, tem muita gente que não sabe, que não é produtivo porque ela não sabe onde quer chegar. Uhum. Existe uma frase que fala assim: quem não sabe onde quer chegar, já é muito clichê isso, não Mas é chega a lugar importante nenhum. repetir. Ou quem não sabe onde quer chegar, já chegou. Ou quem não sabe onde quer chegar, fica girando no mesmo lugar. Eu costumo fazer uma analogia, Gabi, que é o seguinte: a nossa vida é como se a gente tivesse um GPS nas mãos. Com o GPS, você vai em qualquer lugar. Se você prestar atenção, se coloca ali. Você mora aqui Eu moro em mesmo? Caieiras. Caieiras. Digamos que você queira ir para Brasília. Você Uhum. coloca lá no GPS, Brasília. O GPS vai te dar todo o caminho, toda a direção, todo o planejamento, tantas horas de viagem, vai te dar tudo. Se a gente pegar essa analogia para a nossa vida, só basta você seguir isso. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? A maioria das pessoas não determinou. E aí tem gente que fica sonhando, mas só sonhar não faz você ir. Você tem que dizer: olha, eu quero chegar a Brasília. E aí o que acontece? No meio do caminho, se tiver um problema no GPS lá, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular a rota. Mas aí o ser humano não. No meio do caminho tem um problema. Ah, é porque não era de Deus para mim. Então, Existe. não era, não é para mim isso aqui, tá vendo? Não deu errado. E não é assim que funciona na vida. Os problemas fazem parte do seu crescimento. Você precisa contornar isso para você chegar no seu objetivo.
O GPS, ele faz isso automaticamente, mas o ser humano não. Ele tá lá quase chegando, aí tem um obstáculo na pista. Ele deixa para lá, ele volta. Então, você chegar onde você quer chegar, você tem que estar determinado e saber exatamente para onde você quer ir. E aí você pode usar algumas técnicas, né, da gestão do tempo. Tem 5W2H, por exemplo. Fantástica essa Você ferramenta. pode descobrir o que você quer fazer, o porquê que você quer fazer, onde, quando e com quem. Quando eu fui casar, por exemplo, foi muito engraçado isso. Que é um grande sonho de muitas pessoas. Eu acho legal você dar esse exemplo. Pois é. A gente já namorava há um tempo e eu queria casar. E a minha esposa, eu acho que ela ainda tinha um pouco de bloqueio. Ela queria, mas não sabia quando, tal. E eu fui palestrar e a minha frase de impacto era o seguinte: o que sem um quando é um nunca. Nossa, essa doeu. Aí ela olhou assim, falou: como? Eu disse: olha, um que sem um quando ou nunca. Para quem não entendeu, se você tem um sonho, mas você não tem uma data, você nunca vai chegar lá. Você precisa começar. Se você não começar, e depois vem o quê? A constância, a determinação, juntar com as pessoas certas. Por isso que eu te falei, a vida é cíclica. Não adianta só eu ter um sonho. Eu tenho que saber o quê, eu tenho que saber o porquê, eu tenho que saber o onde, eu tenho que saber o como. E aí Concordo. depois eu tenho que saber quanto custa, entende? Então tem que fazer toda essa avaliação para o quê? Para eu direcionar a minha vida no caminho certo. E eu não largar a jornada pelo meio do caminho. Porque se eu tenho, Gabi, um porquê definido, nada pode me parar. A Exato. maioria das pessoas para porque não tem um porquê definido. E qual é o seu porquê, Wesley? O meu porquê, primeiro, é a liberdade. É que eu sempre falei. Liberdade para quê? Para eu desfrutar a vida com a minha família e levar a mensagem para a vida daquelas pessoas também que necessitam sair, né, dessa zona de estagnação. Esse é o Sim. meu porquê maior. Eu acho muito interessante quando a gente fala de plano de ação, muitas pessoas pensam assim: nossa, eu tenho que planejar. Vou gastar tanta energia planejando, primeiro para descobrir o que eu quero da minha vida. Isso é muito importante, a gente tem que parar. Uma hora, se a gente não parar para fazer isso, a vida vai parar a gente. E o planejamento é algo que é simples, as pessoas complicam essa questão do Uhum, planejamento. Por exemplo, a gente vir aqui para São Paulo foi algo que a gente planejou e foi rápido, porque a gente tem um propósito, avançar nessa questão de palestra, de eventos. A gente está nessa jornada aí, né, aprendendo sobre isso. E aí, foi muito rápido, a gente falou o quê? Aquela técnica do 5W2H. uhum. O O que eu quê? quero? Que eu quero? Palestra. Aí, por quê? Porque faz parte do meu propósito, eu preciso crescer na comunicação. Uhum. E das suas habilidades também. Exatamente. Aí o quê? Por quê? Onde? Em São Paulo. A gente mora em Brasília, foi para São Paulo. Aí quem? Com o Anderson Prudente. Aí qual é a última? O Como? quê? Por quê? Onde? Quando? Quando? Dia 24, 25, 26. E com quem? Anderson Prudente. Depois tem o como e quanto custa. Como? A gente tem que pegar o avião e ir para São Paulo. Vamos ficar no hotel lá e tal. E quanto custa? E você faz o orçamento. Vai me custar passagem de avião, vai me custar hospedagem. O que eu preciso O fazer que eu para preciso. acessar isso? Exatamente. Então, tudo isso é um planejamento e é simples. Só que na cabeça das pessoas, quando você coloca que é difícil, entende? Aí o seu cérebro ele já foge, porque tem um conceito na neuroprodutividade que diz o seguinte, que o cérebro ele tende a priorizar suas tarefas por fuga emocional. Quando você encontra um obstáculo que vai ser um pouco desafiador para o cérebro, ele tende a falar assim: não, cara, não mexe com isso não. Isso é muito difícil. Olha só, você vai passar vergonha, você vai ter que enfrentar um público, você vai ter Julgamento. que falar para as pessoas. Mexe com isso não, cara, você tá tranquilo aí, você ganha seu dinheirinho. Por isso que você vê muita gente falando assim: eu tenho minha casinha, eu ganho meu dinheirinho, eu tô aqui no meu cantinho, entendeu? Tudo isso A é síndrome do Inho. fuga emocional, síndrome do inho. A minha mãe, eu proibi ela de falar uma coisa que ela falava comigo. Porque eu sou caçula, né? Então a minha mãe, ela falava assim comigo: "Ah, meu homenzinho". Minha mãe falava assim comigo: "Meu homenzinho, não sei o quê". Aí eu fui estudando, estudando, eu fui vendo que os grandes caras, eles não lidam com esse negócio de Infantilizar, né? infantilizada, com essas questões infantilizadas. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei: "Mãe, a partir de hoje,
eu quero que a senhora me trate diferente. Ela, que foi, meu filho? Por que tal? Falei, olha, eu não sou meninozinho, eu não sou homenzinho, eu não sou nada de inho. Me chama de homem, me chama de filho, me chama qualquer coisa, mas me chama de homenzinho não, tá bom? Aí ela ficou chocada, sabe? Mas às vezes é num detalhe desse que você toma uma decisão e que você vira de menino para homem. Com certeza. Você entende? Incrível, incrível esse exemplo. Incrível, elucidou assim de maneira brilhante. E eu vejo também muitas pessoas, Wesley, você trouxe essa questão da produtividade. Quando vai enfrentar os seus maiores medos, eu vou dar um exemplo aqui, prático da Mano, minha vida. Eu tenho que desenhar uma palestra, escrever uma estrutura de uma palestra, e eu sei que eu tenho que fazer aquilo naquele dia. Aí o que que eu faço? Eu sento no computador e penso, nossa, meu guarda-roupa tá bagunçado. Aí eu vou lá e fujo para arrumar o guarda-roupa. Nossa, eu preciso fazer o almoço agora. Aí eu vou fazer o almoço. De repente eu limpei a casa inteira e falo: nossa, não deu tempo de fazer a palestra. Por quê? Porque eu fujo daquela responsabilidade de criar a palestra que vai confrontar com as minhas emoções, com o meu medo de ser julgada, como você isso. trouxe, medo de dar errado, de não ficar bom. Então eu vou e fujo para outras atividades que para mim é conhecida, é minha zona de conforto. E muitas pessoas estão presas nesse ciclo. Sim. Que dica que você dá para isso, para trocar a chave? Tem uma técnica na gestão de tempo que é o seguinte: muitas vezes a gente peca por não conhecer coisas simples. Uhum. Gestão do tempo É, o não meu é algo povo, complexo, como que é? Meu povo perece por falta de falta de conhecimentos. conhecimento. E às vezes é conhecimento simples, coisas simples. Na gestão do tempo tem uma coisa que chama, tem dois tipos de tarefa. Uhum. Você citou aí e você citou dois tipos de tarefa, mas você não conhece isso talvez. Existe uma tarefa que chama tarefa de progressão e existe uma tarefa que chama tarefa de prevenção. Uma é tarefa de ganho, a outra é tarefa para manter o que você ganhou. Então, se você colocar isso na mente, se você aprender isso, você vai usar a sua energia, a sua melhor energia, que eu falo sobre isso também. Você precisa entender sobre capital energético. Nós somos energia. Tem uma Uhum. hora do dia que você tem mais energia do que outra. Eu não sei Isso como você funciona, a mas gente descobre como isso? você se observando. Uhum. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Por exemplo, de manhã eu acordo mordendo quina de parede, eu resolvo tudo. Vamos ganhar o Vamos mundo ganhar o mundo, de eu manhã. desbravo. Boa. À noite eu sou bom também, né, é um pouco mais baixo, mas sou bom. Mas à tarde eu já sou meio, sabe, a minha energia já é um pouco baixa. E olha só, Hum. se você observar, existe isso na sua vida, talvez você nunca parou pra ver isso, mas tem uma hora que você tá com mais energia, você tá com mais gás, entende? Tem Então, gente que funciona mais à noite, por exemplo. Eu conheço gente que à noite o cara não quer nem dormir. é um foguete. É um foguete, aí de manhã ele tá lá acordando ainda, vai até meio-dia. A vida dele começa mais tarde. Na tarefa de progressão, você tem que colocar ela onde a sua energia está maior. É a tarefa que vai te fazer avançar. A É tarefa quase que que a vai alavancar a estratégia. sua vida, entende? Boa. É só Uhum. você. É Dá uma um coisa exemplo mental dessas mesmo. tarefas, assim, na Um sua. Dá exemplo. um exemplo seu. Um exemplo. Aqui o curso Profissão Palestrante que eu estou Aham. fazendo. É uma tarefa que eu coloquei de progressão de ganho. Certo. Entendeu? Isso vai elevar o meu nível. Eu estou pregando bagagem, estou pregando experiência. É um Sim. curso online que você está fazendo. Você disse que tinha que fazer aí a sua palestra, o seu esboço de palestra. Aham. Talvez isso aí seria a sua tarefa de De produção de ganho. progressão. Exato. Entendeu? Era. Você É. ia levar uma mensagem para alguém, Uhum. você ia gravar um vídeo, você ia fazer alguma coisa do tipo. Essa tarefa de progressão de ganho. O que é tarefa de manutenção? Tarefa de manutenção é aquela que vai deixar você no patamar que você está. Existe uma coisa que é interessante. Quanto mais você prosperar, mais tarefa você vai ter. Tem gente que Hum. pensa que é diferente. Ah, vou ficar rico para não trabalhar. Não, meu amigo, Uhum. você vai ficar rico e vai trabalhar mais. Se você não cuidar do que você construiu, ele vai simplesmente ser pulverizado. Entende? Exato. Então, o que acontece? A tarefa de prevenção é a tarefa que vai cuidar do que você já construiu. O seu carro, por exemplo, você leva ele para trocar o óleo, é uma tarefa de prevenção, para Exato. ele não quebrar o motor e não causar uma urgência na sua vida, entende? Uma emergência, deixar você na rua. Então, isso é tarefa de prevenção. Então, quando você entende isso, você já trabalha a sua cabeça de maneira diferente sobre a gestão do Fantástico. tempo. Fantástico, gente, ó. Primeira lição de hoje, eu vou chegar na minha casa, eu vou separar o que que é tarefa de progressão
E o que que é tarefa de manutenção? Meu Deus do Exato. céu, vai ser bom. Eu acredito que falta clareza para as pessoas para Isso, organizarem seu dia, porque as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não conseguem organizar o como fazer, exatamente. né? E fica nessa paralisação. Tem uma coisa muito interessante aqui. Você falou a palavra urgência. Tem muitas pessoas que vivem na urgência e na sobrevivência. Isso, Como mudar isso? Sair da urgência, porque tem gente apagando incêndio, bombeiro de profissão. exatamente. Olha, sair da urgência é uma coisa interessante. A maioria das pessoas vivem na urgência. Uhum. Existe um livro do Christian Barbosa que ele fala sobre. A tríade Você do tempo? já leu A Tríade do Tempo? Uhum. Ele fala sobre a urgência, a importância e a circunstancialidade. E lá ele fala que a maioria das pessoas elas vivem na circunstancialidade e na urgência, quando na verdade a gente deveria viver nas coisas importantes. E Exatamente. isso acontece, Gabi, porque as pessoas são muito desorganizadas. Elas não amanhece o dia, o dia tá todo bagunçado, você não sabe por onde vai começar. Na gestão do tempo, a coisa mais interessante que você pode fazer é começar o seu dia um dia antes. À noite, você organiza o seu dia do outro dia. E foi exatamente o que eu fiz ontem. Organizei os meus. Exatamente, Por isso que a gente está conseguindo ter essa conversa fluida, porque eu já soube quem era você, soube o que exato. você fazia, preparei as perguntas, estudei a sua vida, eu te stalkeei ontem. Aí, tá vendo? Stalkeei a sua esposa e trouxe as tarefas agora para o início da manhã. Exato. Então, quando você programa o seu dia, você livra a sua vida das urgências. Entende? Porque quando tudo está programado, sempre dá certo. Lá, antes de vir aqui para São Paulo, eu falei com a minha esposa. Lá na empresa, eu precisava organizar um monte de coisa. Tinha tanta coisa que eu falei assim: meu Deus, será que eu vou dar conta disso aqui tudo? E aí, olha que interessante isso que eu vou falar. Uhum. Aí fiz o planejamento, vou fazer isso, aquilo outro. E lasquei o bambu, trabalhando. E tava dando tudo certinho. No meio do caminho, um amigo me manda uma mensagem. Isso eu vou te contar para você ver como que se você não programa a sua vida, Você distrai. você leva, como é que fala aquela, quando a onda bate em você? Caldo, né? Caldo Você aí. leva um caldo, entendeu? Tem gente vivendo assim, ó. Vivendo dessa forma. E Aham. tava correndo tudo certinho. Um amigo me liga e fala: Wesley, você pode fazer tal favor para mim? Aí eu ia mandando um vídeo para ele, um áudio para ele. Olha, Daniel, tô muito corrido aqui e tal. Mas como era uma coisa relativamente simples, eu falei, mas eu vou ver aqui, eu acho que dá para eu fazer isso. Aí quando eu ia mandar o áudio, minha consciência falou assim, cara, vai cuidar da sua vida. Nossa! Aí eu apaguei o áudio e falei assim, olha, cara, não vai dar porque eu vou viajar amanhã e eu tenho que resolver a minha vida aqui. Cara, e a minha vida e a minha agenda foi certinho. Tudo que eu planejei deu absolutamente certo. Muitas pessoas não estão tendo o resultado que merecem, porque deixam outras pessoas entrar na sua vida, no meio da sua agenda. Aí você falou da urgência, por que que muita gente tem nossa, essa palavra está Urgência. engasgando para mim hoje. Urgência. Urgência. Uhum. Por que que muitas pessoas têm isso? Porque não sabe dizer não, não tem um não, não tem uma carta na manga dizendo não, sabe? Você tem que dizer sim para todo mundo. E quando você diz um sim para todo mundo, você está dizendo um não para aquilo que é o seu propósito, E dói, hein? sabe? Então, as urgências, elas acontecem por isso, por São falta de um planejamento, consequências. consequência de uma falta de uma agenda planejada. E consequência de negligenciar o importante. Exatamente. Porque é igual quando você faz a tarefinha, aquela lista das primeiras atividades que você vai fazer no dia. Isso. Você deixou de fazer uma, no outro dia ela já virou uma urgência. Exatamente. Dá para colocar no outro dia? Dá, mas vira uma urgência. E tem várias urgências que são por negligências, por não querer olhar para aquilo, porque aquilo dói. Então eu imagino que o emocional, ele influencia muito na gestão do tempo. Você, se você Totalmente. tivesse medo de falar não para o seu amigo e pensado assim, nossa, o que que ele vai achar de mim? Ele não vai querer mais ser meu amigo, ele não vai querer mais contar comigo, eu não vou ser mais útil, porque tem pessoas que amam ser útil para as outras pessoas, né? E acabam não dizendo não. Como você mudou isso na sua vida? Você sempre foi assim? Sempre se colocou em primeiro lugar? Ou você precisou olhar isso? Não, eu tenho aprendido isso cada Uhum. dia mais. E cada dia mais eu tenho ficado especialista nisso. Não Muito precisa ser bom. treinado, Gabi. Uhum. Se você não treinar, eu tenho treinado isso muito com meu filho ultimamente, É sabia? mesmo? Porque eu tenho um filho adolescente. Aham. Então, assim, pai isso, pai aquilo. Eu falei, cara, peraí, eu vou treinar um não aqui com meu filho, que ele tá, entendeu? Ele não precisa disso, tá toda hora aqui querendo isso.
Falar, filho, não, filho, não. E uma coisa que você fez essa pergunta aí, se eu sempre fui assim, eu aprendi uma coisa que é, tipo assim, ficar no presente. Hum, Mindfulness, né? Falando sobre uhum, isso. sim, muito importante. Eu reparei que muita gente, ela não consegue ser produtiva porque ela não fica no presente. Essa questão do emocional realmente é a vida, tá muito presente em nós, né? Todos Claro. nós temos essa questão emocional e a gente Uhum. precisa olhar para isso. Se você não estiver no presente, você não é produtivo. Porque tem muita gente que fica pensando, e se? Quando você tá sempre no e se, você tá num futuro, você não tá no horário que você pode resolver o problema. Você vai para uma frequência que ela não existe. É só uma faculdade mental, que o futuro não existe. E começa a escoar tempo. Escoar tempo, entende? E quando você não está no futuro, tem muita gente que está no passado, que é muita gente mesmo que vive. O que é estar no passado, Wesley? Explica isso direito. É você que às vezes teve uma briga, ou um divórcio, ou uma briga com sócio, ou sei lá, qualquer coisa do passado, e você está o tempo todo pensando nisso, Mastigando aquilo. mastigando aquilo, remoendo aquilo. E o que acontece? Toda vez que você está pensando naquilo, você está deixando de pensar no projeto que constrói a sua vida. Nossa. Entende? Olha só o tanto que isso é forte. É um detalhe, igual eu te falei, produtividade é sobre detalhe. Se você Detalhe. não começar a prestar atenção nos detalhes da sua vida, porque, olha só, vamos ver quanto tempo é o presente. Um dia uma mulher até questionou isso, Acabou né, de passar. numa Passou de novo. palestra. Passou. São milésimos de segundo. O presente é sempre o agora. Ela falou assim, Wesley, eu estudei, eu vi falar que o presente dura 3 segundos. Eu falei, é mesmo? Explica como que é isso. Porque que se eu contar 3 segundos, Já foi. depois que eu contei, ele já passou. Daí- Então, assim, não existe o presente em 3 segundos, ou o presente foi daqui a pouco, ou vai ser. O presente é sempre agora. Construído agora. Então, a nossa vida tem que estar sempre no presente. Wesley, então, nunca vou estar no futuro ou no passado. Você pode usar isso, mas intencionalmente. Boa. Uma palavra que define produtividade é intenção. Você tem que ser intencional em tudo que faz. Por isso eu disse não, porque quando a minha consciência bateu lá, eu falei, cara, eu estou sendo totalmente intencional, estou sendo totalmente programado com a minha agenda e tem alguém querendo atravessar a minha agenda aqui. E não é por mal. Não é por mal, às Exato. vezes a pessoa, a vida dela já é uma vida improdutiva, às vezes ela está acostumada com aquilo. Mas você que quer ser produtivo, você tem que construir uma vida organizada. Você tem que cuidar do seu tempo, você tem que cuidar do seu eu. E ser fiel. Ser fiel. Uhum. É você em primeiro lugar, depois de você o outro. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Ou seja, se eu não me amo primeiro, eu não tenho condições de amar o próximo. Uau, uma Então, verdade dura e necessária. exatamente. Incrível. E agora eu quero saber. Você usou todas essas técnicas para construir o seu livro? E como foi a construção desse livro? Você precisou estar no estado presente, sentar a bundinha na cadeira e escrever, não fugir, não se distrair. Como foi para você a construção desse livro? A construção desse livro foi mais um projeto, né, que eu tenho de desenvolver essa questão de mais um produto, Uhum. né, para a gente estar distribuindo aí nas redes. Muito bom. E foi muito tranquilo, porque foi um livro em coautoria também, com vários autores, né? Ah, tá. Então não Legal. foi um livro que foi só eu que escrevi, foi um livro construído em vários autores. Foi, não sei se você conhece como é que é o nome do menino, amor? Rafael Medeiros. Você conhece Rafael Medeiros? Ele Ele é... também fala sobre produtividade, gestão de tempo. Eu não tô lembrada Então agora. ele é uma pessoa que encabeçou Uhum. essa questão do livro, auxiliou pra caramba, porque eu nunca tinha escrito nada, e ele falou, não, você consegue, é uma coisa muito simples, tal. É aquilo que eu te falei, a vida ela é simples, né? Só que a gente costuma olhar a vida sempre de baixo pra cima, como se fosse algo muito distante. Sim. E aí você cria uma imagem assim que, cara, isso aqui acho que não é pra mim não, sabe? E isso atrapalha muito. Então eu desmistifiquei isso na minha vida e ele me ajudou bastante. Consegui ficar presente ali e construir o livro. Muito bem. E como você ajuda as pessoas hoje, além do livro? Além do livro eu falo sobre mentalidade, né, no meu Instagram. Qual é o Instagram?
Wesley Dourado. Wesley Dourado com D mudo no final. Gosto muito de fazer vídeo, trabalhar essa questão da mentalidade, porque eu acho que é o caminho para transformar a vida das pessoas. Primeiro, ela transformar a sua mente, sabe? A sua mente vai transformar o seu lifestyle, vai transformar o seu estilo de vida, o seu modo de viver. Por exemplo, antes de ser um cara produtivo, eu assistia muito futebol. Aí, um dia, eu simplesmente fiz uma conta básica e eu vi que eu estava gastando muitas horas no ano, porque eu não fazia isso só ali, né? A gente acha que é 2 horinhas por dia, A gente não é acha. nada. Mas se você olhar no ano, eu falei, cara, eu consigo ler aqui uns 20 livros. Se eu parar só de assistir futebol. Eu não estou dizendo para você parar de assistir futebol, que futebol é ruim. Se faz parte do seu projeto, entende? Põe na área do lazer, organiza Exatamente. ali, né? Só que eu não estava cuidando daquilo que realmente importava para a minha vida, que produtividade tem que ser intencional. O que você está fazendo hoje vai te levar para onde você deseja? É isso que você tem que avaliar. Essa é a primeira pergunta. Essa é a pergunta de milhões que vale para tudo, até para o que você vai comer, o que você vai vestir, com as Exato. pessoas que você vai caminhar, com as atividades do dia que você vai executar. É sobre isso. Outro dia, tudo está interligado. Lembra que eu falei que tudo é cíclico? Sim. A minha esposa fala sobre relacionamento. Outro dia ela falou assim, amor, não sei se eu foco em relacionamento ou comunicação. Eu falei, pois foca nos dois, porque não existe comunicação sem relacionamento e nem relacionamento sem comunicação. E não existe gestão do tempo sem nada disso também. Porque gestão do tempo é como você comunica para você mesmo. Sabe? Você tem um projeto, você tem que comunicar para você mesmo. Esse projeto é super importante para mim. Esse projeto, ele é essencial. Porque o cara que ele vira especialista em gestão do tempo, ele pega entre as coisas importantes e as urgentes, aquilo que é essencial. Aquilo que vai levar você mais rápido para onde você quer ir. Isso é produtividade. Quando você aprende a pegar aquilo que é essencial, o cerne, sabe? Sabe aquela lei de Pareto? Lei de Pareto 80, é quando 20. aquele cara que descobriu, aquele economista italiano, que descobriu que 20% das causas daquilo que as pessoas faziam traziam 100% dos resultados. Todas as pessoas de sucesso em todas as áreas, ele descobriu isso. Que era resultado de 20% das causas. Só que causas eram essas? Causas extremamente importantes, relevantes, impactantes, entende? Muitas vezes a gente está só no mundo da circunstancialidade, que é o que o Christian Barbosa trata no livro dele. Exato. Circunstancialidade é você estar sempre cuidando da vida dos outros. O cara entra na sua agenda, você deixa, você não tem um não para dizer para ele. Exato. Você tem 31 prioridades. E não tem como você ter tanto de prioridade. Nosso cérebro vai uma por vez só. Entende? É uma por vez. Se você abre o computador, ele tem um monte de abas ali. No. Mas você só abre uma aba de uma vez. Você não abre as 10 abas. Não tem como. Nós não fomos feitos para isso. Então, a gente tem que aprender a trabalhar dessa maneira cadenciada. Incrível, incrível. E conversar com você até acalma a mente, viu? Porque eu acredito que a mente precisa de informação, de direção, de previsibilidade para ficar em paz, Exato. né? Para ter ações assertivas, intencionais. Foi um presente esse podcast, aprendi muito com você. Agora, para finalizar, para quem quer organizar aquela bagunça de vida, tá numa bagunça, não sabe o que faz primeiro. Se você tem uma ferramenta para falar já aqui, simples, para aquela pessoa já iniciar esse processo de organização, de gestão de tempo? Por Olha, favor, aqui ó, nessa câmera. Já pega o papel e a caneta, tá? Muita gente perguntou, mas e a ferramenta? Qual a ferramenta? Qual a ferramenta? Algo, pelo amor de Deus. Claro que ele deixa já eu falou de metas SMART, de plano de ação 5W2H, ele já falou de muita coisa importante que já dá para colocar em prática. Isso. A maior ferramenta que eu observo para a questão da gestão do tempo, a primeira coisa é você saber realmente o que você quer. Primeiro, mentalidade. Você soube o que você quer? Porque não adianta eu ter uma agenda se eu não sei organizar ela. Se eu não sei o que colocar primeiro. Aí vamos lá, eu soube o que eu quero. Aí eu vou definir. Como que eu defino o que é mais importante para a minha vida? Para quem está muito desorganizado aí. Você tem que dizer não para um monte de coisa. Porque não tem como, a gente já falou que não tem como você ter uma lista do tamanho dessa Bíblia. Tem gente que pega uma lista do tamanho dessa Bíblia e quer realizar tudo. Não tem como. Vai ter que eliminar algumas coisas, deixar lá por último.
Tem uma técnica que chama a técnica dos 90%. Vamos lá. Eu tenho 5 projetos. Você tem 5, vamos supor, 5 projetos na sua vida. Você pega esses projetos, você quer trabalhar todos? Ah, não, Wesley, eu quero trabalhar todos. Beleza, como é que eu coloco ordem para trabalhar esses projetos? De 0 a 100, quanto é que vale o projeto 1? De 0 a 100, quanto que vale o projeto 2? 0 a 100, o 3, o 4, o 5. Enumere. Por prioridade. Por prioridade. Todos os projetos que tiver menos de 90, eles não são tão essenciais para a sua vida quanto você pensa. Porque tem gente, esse projeto aqui eu quero porque eu quero. Mas a nota dele tá 30. De 0 a 100 ele tá 30. Aí você quer fazer. Pega só os 90 primeiro. Você pega os 90, você já vai começar a organizar a sua vida. Depois você coloca isso na agenda. Aí você programa, como eu te falei, com a sua melhor energia. Aí você programa cada tarefa no tempo em que você está mais apto para executar a tarefa de produção de ganho. Quando você faz isso, você começa a alavancar a sua vida e colocar os seus projetos para andar. Entende? Sensacional! Conversamos com Wesley Dourado. Gente, estamos aqui pelo YouTube do Pode Ser Franca. Se inscreve nesse canal do YouTube, tem um vídeo novo te esperando lá. E daqui a pouquinho, ó, o Wesley vai estar lá falando tudo sobre produtividade, gestão de tempo. Foi riquíssimo o seu conhecimento. Muito obrigada, viu? Nada. Estamos aqui para aprender também. Estamos aqui no Pode Ser Franca, gente, ó, já segue, opa, lá no YouTube. Muito bom, Wesley. Gostei muito. Obrigado. Já vou para casa, já vou fazer aquela tarefa lá. Como que é? Tarefa de progressão. Tarefa de prevenção. E de prevenção. Eu acho que era essa ferramenta Uma que eu tava avança precisando e a aprender. outra mantém. Vou já classificar as minhas atividades ali. Conforme a sua energia. Eu funciono mais à noite, de manhã. Que hora que eu posso colocar essa tarefa? Tarefa certa. Eu costumo dizer, eu falo até assim, tarefa errada na hora errada é regressão. Você não cresce. Tarefa errada no momento certo é confusão. A única coisa que vai dar certo de verdade é a tarefa certa no momento certo. Incrível, incrível. Muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado aqui. Fala de novo suas redes sociais pra gente. Wesley Dourado, com Demudo no final. Wesley, já vou por aqui, Pode ó. seguir aí. Wesley Dourado com Demudo. Isso. Como isso? Sem o O no final, né? Dourado. Wesley Dourado. 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 É esse de óculos aqui, né? De Ray-Ban. É, azul. Muito bom, Wesley. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Você que assistiu até o final, já compartilha esse programa. Manda para aquela pessoa bagunçada, desorganizada, sabe? Serviu aqui para mim, viu? Muito obrigada mesmo, viu? Nada. Sucesso para você. Parabéns pelo troféu de melhor palestrante aqui do Profissão Palestrante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Poder compartilhar esse conhecimento com a vida das pessoas. Sua comunicação é clara e muito assertiva e você traz clareza assim para a vida das pessoas. Obrigado. Certeza absoluta disso, viu? Obrigado. Obrigada, gente. Até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau. Tchau.